capítulo de número 3. Oh, aleluia! Josué, capítulo de número 3. Pastora, não vai ter o texto ali não? Não. Quem está com a Bíblia, diga glória a Deus. Crente anda com a Bíblia e sabe manuseá-la, amém? Gente só coloca no culto da noite de quarta. Mas domingo de manhã, estudo da palavra, aleluia. Nós vamos manusear a nossa Bíblia. Glória a Deus. Josué, capítulo de número 3. Nós vamos ler do verso 5 ao verso de número 13. Amém? Mas antes, deixa eu... Não, vamos ler. Depois eu falo. Josué 3, verso 5 diz assim: Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem, que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor, de toda a terra, passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Verso 13, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes, que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima e se amontoarão. Amém, queridos? Quero que a igreja leia comigo o verso de número 5 apenas. Vamos repetir o verso 5, o primeiro versículo desse texto. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém? Vamos orar. Pai querido, na tua presença está a nossa vida, diante da tua palavra, do poder da tua palavra. Oh Senhor, nós amamos a tua palavra, ela é tão poderosa, ela revela, ela é tão atual, ela é tão tremenda. Senhor, e que possamos ser nessa manhã mais uma vez tocados, impactados. Senhor, até muitas vezes nos sentimos confrontados, ó Pai, até desconfortáveis, Senhor, diante de tanta glória, de tanta revelação, de tanta coisa que nos empurra, mas nos empurra para o crescimento, nos empurra para a maturidade, nos faz avançar para as nossas promessas, Senhor, porque Tu és um Deus de promessas, Pai, e nós Te louvamos nesta manhã, abrindo o nosso coração, levando cativo o nosso pensamento ao trono da glória, para que todo o nosso ser esteja agora atento à voz do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém, aleluia. Esse texto tão tremendo: santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Eu confesso que eu já
estou, preparando e estudando uma outra palavra, algo que eu creio também que o Senhor tem falado comigo, e eu vou ministrar, vou estar ministrando, mas hoje pela manhã o Espírito Santo, e já ontem também, me incomodando sobre aquilo que eu tenho ministrado já há 2 domingos, e o Senhor falou, ainda não acabou. Amém? E a gente tem que obedecer. E um sinal desse de que ainda não acabou é que a pastora Miriam, sem saber de nada, vem pregar aqui ontem, e ela prega sobre Isaías capítulo de número 6. O último texto, que eu ministrei falando sobre a diferença, os 2 resultados do batismo com o Espírito Santo. O batismo com poder e o batismo com fogo. Amém, queridos? E nesses dias, eu sinto o Senhor falando com a igreja nessa direção. Que direção? Santificação. Santificação, santificação. É fato que temos que buscar um batismo de poder, essa autoridade, essa ousadia, que nos faz orar, que nos faz com ousadia repreender as obras do inimigo na nossa vida, amém? Na nossa casa, que nos faz orar pelo enfermo, que nos dá ousadia para profetizar. Isso é bênção na nossa vida, mas nós não podemos parar aí. Quem lembra, no último culto, nós falamos desses 3 passos. Vamos relembrar aqui rapidinho, e se você não estava. 3 passos descritos em Mateus capítulo 3, verso 11. Ali nas palavras de João Batista, ele diz assim, porque eu vos batizo com... Então diga, primeira coisa, batismo nas águas. Quem pensa, quando eu estiver pronto, somente quando? Não, diga a primeira coisa. Amém? Batismo nas águas. Confessar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Segundo passo, diga batismo no Espírito Santo. Batismo no poder, amém? No poder do Espírito, aonde dons espirituais são derramados sobre a nossa vida, amém, queridos? Dons espirituais, o dom da fé, o dom da profecia, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, operação de milagres, falar em línguas, interpretá-las, são derramados ali na nossa vida, para que temos a ousadia, a autoridade para estar em poder, orando, ministrando e diante daquilo que o Senhor tem colocado para nós. Mas existe um terceiro, que diz ali, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Esse terceiro passo, esse terceiro resultado, desse caminhar com Deus, ele fala de um batismo de santidade. E como nós vimos ali na vida do profeta Isaías, que já era profeta, que já recebia do poder de Deus para profetizar, mas que ali ele precisou que brasas vivas fossem tiradas do altar e tocassem a sua vida, e tocassem a sua boca. E naquele momento ele viu, ele conseguiu enxergar quem ele era. E ele disse, ai de mim, porque sou um povo... eu sou um homem de impuros lábios, porque habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim, ele pensou até que ele ia morrer, diante da sua condição. Irmãos, esse batismo com fogo, traz a realidade para nós de quem nós somos. É quando nós conseguimos mesmo saber que não somos nada, mas que o Senhor é quem usa a nossa vida. É o Senhor quem faz na nossa vida. Esse batismo com fogo que quebra todo orgulho, que nos faz esvaziar de nós mesmos. Me desculpa, mas não é o batismo com poder. É o batismo com fogo. É esse batismo de santidade. É o que a gente viu acontecer na vida de Isaías. Ele diz, ai de mim, ai de mim. E como eu falei aqui da última vez, a gente, dos 2 extremos, da mesma forma, a gente precisa do batismo com fogo. Quem pensa demais sobre si mesmo, se acha muito, mas também quem pensa de menos, quem acha que não é nada, quem acha que não vale nada, também precisa, porque nos 2 casos, o eu está sentado no trono. Ou pensando demais,
eu sei mais, eu prego melhor, eu faço melhor, ou de menos, eu nunca, nada na minha vida dá certo, né? Eu não tenho valor. Das duas formas, o eu está no trono. Mas esse batismo com fogo nos faz devolver o trono ao Espírito Santo de Deus. Amém? Entregar o controle ao Senhor, colocar Jesus no trono da nossa vida e deixar e permitir que Ele reine. Amém, queridos? Nem penso de mais e nem de menos. Eu quero agradar aquele que me chamou, que me criou, amém? Aquele que é Senhor da minha vida. Eu creio que Ele me criou para um propósito. Eu creio que a minha vida é um propósito de Deus. Eu creio que eu não sou melhor do que ninguém e que nessa vida eu também passarei por lutas e aflições, mas eu sei que Ele vive, eu sei que Ele vai me dar vitória, eu sei que eu não estou sozinho, eu sei que Ele pega até aquilo que Satanás trouxe para destruição e converte em vitória, em bênção na minha vida. Ele é capaz de virar toda uma situação, por quê? Porque Ele está no trono, porque Ele está no controle, porque Ele está no comando. Queridos, viver uma vida de um batismo com fogo, uma vida de santidade, é entregar o comando e o controle ao Espírito Santo de Deus, amém? É saber que Ele reina, é sair do trono. Irmão, se tudo que você fala no seu dia envolve eu, busque o batismo com fogo, porque você vai começar a trocar o eu por Ele Ele faz, Ele vai fazer, Ele vai se levantar, Ele é todo poderoso, Ele pode, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E que o Espírito Santo de Deus ministre aos nossos corações, que o Espírito Santo de Deus nos leve a esse caminho. E falando sobre essa santificação, hoje eu não quero me prender muito, falamos bastante sobre o poder na semana passada, sobre a operação, esse resultado do batismo Espírito Santo chamado poder. E introduzimos também já um pouco sobre o fogo, esse batismo de santificação ali através da vida do profeta Isaías. E hoje eu entro nesse texto de Josué capítulo 3, porque o Senhor falou ao meu coração assim, olha, nesse texto de uma forma tão simples: santificai-vos hoje, porque amanhã, diga amanhã, farei maravilhas no meio de vós. Deixa eu te dizer o que o Senhor me disse nessa manhã, só para quem crê, recebe e está com o coração limpo. Porque qualquer resistência no nosso coração, né, impede da gente receber a palavra. Lembra de Mical? Ali ela olhava o marido, ela olhava alguém que ela criticava e deixou de receber a bênção daquele que naquele momento nem rei mais era sacerdote, trazendo a arca de volta, com estola sacerdotal. E ela deixa de receber a bênção por causa de crítica no seu coração. Não sei porque que eu parei para falar isso, mas recebe. Aqui, irmãos, o Senhor falou comigo assim, ó: a santificação vai preceder o avanço do meu povo. Nós estamos no ano 2023, ano de coisas. Nós temos falado e nós temos profetizado um avançar de Deus na nossa vida, amém? Porque ano de coisa maior é isso, né? Eu venho eu venho vivendo coisas boas, coisas de Deus na minha vida, porém, o Senhor diz, tem coisas, você vai e o Senhor falou no meu coração, a santificação vai preceder o avanço do meu povo. Até então, há um povo de Israel rodando num deserto, num tempo que deveria ser apenas de 40 dias, mas que acabam se tornando 40 anos.
Mas aqui é um marco de Deus, porque nesse exato momento em que isso é falado, e você lê o texto comigo, após esse comando de Deus, santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Que maravilha é essa que aconteceu? O que nós lemos? Atravessaram passaram para o outro. Irmãos, de uma forma assim bem simples para você entender, do lado de cá, deserto. Do outro lado do Jordão, o que começava? Diga, a terra da promessa. Canaã. Amém? A terra da promessa. Essa travessia era tão significante, tão poderosa, era assim, um novo tempo, uma nova fase, era um finalmente na vida desse povo, amém? Era um finalmente na vida desse povo, finalmente, depois de 40 anos de deserto, depois de tanta luta, o Jordão foi atravessado, e do outro lado, tinha luta também, sim ou não? Tinha gigante? Tinha, mas, diga assim, já era a terra da promessa. Amém? E olha que coisa tremenda, o que precedeu, qual foi, tantas coisas poderiam ser faladas, nesse momento histórico, depois de tanta luta, 40 anos, depois de tanta coisa acontecendo, finalmente esse povo vai chegar do outro lado. E qual é a ordem do Senhor para eles? Santificai-vos. Santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Meu Deus, a santificação precedendo um novo tempo. A santificação precedendo um atravessar, um chegar do outro lado, um tomar posse da promessa de Deus na minha e na sua vida, amém? E o Senhor falou ao meu coração, há muitos milagres retidos, há muitas coisas, promessas retidas, por falta deste batismo de fogo, de santificação. Pastora, falta poder? Não, não falta poder. Irmãos, o que o povo mais viveu no deserto foi poder, sim ou não? Precisa de poder para caminhar 40 anos no deserto e um sapato não se desgastar? Crescer junto com o pé? Você já pensou nisso? Precisa de poder para a veste também, ir crescendo e não se desgastar? Precisa de poder para caminhar num deserto e ver água brotando de onde era inimaginável, para sustentar aquele povo? Precisa de poder para, não tem de onde tirar, não tem plantação, não tem supermercado, não tem lugar para comprar comida, e aí cai do céu o maná. Amém, queridos? Do céu cai o maná para aquele povo, e aquele povo ainda reclama que queria carne. O que acontece? Codornizes. Tinha poder ou não tinha, irmão? Era um negócio sobrenatural. Fora que aquele povo caminhava com uma nuvem sobre a sua cabeça. Uma nuvem que mostrava o caminho, meu Deus. Uma nuvem que protegia, uma nuvem que cobria. E de noite, quando aquele povo levantava o olhar, que começava a escurecer, se levantavam 2 colunas de fogo no meio do deserto, meu Deus! Para guiar aquele povo, para aquecer aquele povo, para afastar as serpentes do deserto. Irmão, tinha poder ou não tinha poder? Tinha ou não tinha? Então poder não faltava. O que faltava? Diga bem forte comigo, CESN, santificação. Porque o que fez aquele povo rodar 40 anos no deserto não foi falta de poder, foi falta de santificação. O que muitas vezes faz a nossa casa passar 10, 20, 30 anos e não se converte em ninguém, e continua a mesma luta, continua a mesma dificuldade, não é falta de poder, porque eu sei que nesses 20, 30 anos, você tem visto a provisão de Deus, você tem visto milagres acontecer, você tem visto livramentos do Senhor, você tem visto manifestação de poder na sua vida. É, pastora, mas ainda não converteu, ainda não mudou, ainda não transformou. Ei! Falta santificação.
Se não falta poder, irmão, falta santificação. Santificação na nossa vida, na nossa casa. Amém, queridos? Para quê? Santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Pode não faltar poder, mas às vezes falta santificação. O povo de Israel não faltava poder, mas esse poder não impediu que eles rodassem 40 anos no deserto, sem tomar posse da promessa, sem viver a promessa de Deus. Tinha poder, mas não tinha santificação. É o que nós vemos hoje em muitos altares. Tem poder, mas não tem santificação. Irmãos, isso trava tudo. Por que ficaram 40 anos? Porque a falta de santificação trava tudo na nossa vida. Trava tudo. Você me desculpa, mas às vezes, quando... Desculpa se você crê diferente, mas eu ajo com Deus dessa forma. Quando tem muito tempo aqui na igreja que ninguém aceita Jesus, que faz apelo e ninguém vem, eu começo a orar por santificação na igreja. Senhor, tem fofoca no meio da igreja? Tem grupinho? Falando, jantando, o pastor, a pastora, o líder? Tem conversa torpe? O que tem no meio da igreja? Que está retendo. Santificai-vos hoje, porque amanhã. Que está retendo o crescimento, que vidas se convertam, que vidas sejam tocadas. Porque, irmãos, poder para salvar e para convencer o homem do pecado e da justiça, o Espírito Santo tem. Se não está acontecendo, tem alguma coisa travando. Alguma coisa gerando céu de bronze. Alguma coisa gerando resistências. E nós precisamos liberar o nosso coração e a nossa vida, amém? Eu não quero ser uma resistência. Eu acho que é o sentimento de todos nós, amém? Eu não quero ser uma resistência aqui na igreja, eu não quero ser uma resistência dentro da minha casa, por isso eu tenho dito, Senhor, batiza-me com fogo, santifica a minha vida, para que eu não seja pedra de tropeço, entrave, para que toda a minha família possa entregar a vida a Ti, toda a minha casa possa se converter, para que todos vejam o Teu brilho na minha vida. Amém, queridos? Aleluia. A falta de santificação promove a reprodução de ciclos. A repetição de ciclos. A falta de santificação. Qual era o ciclo do povo de Israel nesse deserto? Algo sobrenatural acontecia, amém? Poder de Deus se manifestava. Vamos começar lá atrás, Mar Vermelho abrindo, meu Deus. Mar Vermelho abrindo. Por quê? Porque debaixo ali da autoridade de Deus na vida dele, Moisés levanta o seu cajado. Debaixo da ordem da palavra de Deus. Poder de Deus se manifesta soprando aquelas águas, amém, queridos? Aquelas águas viram muralha de um lado, de outro, e aquele povo passa bem enxuto, glória a Deus! Chega lá na frente, Moisés, você trouxe a gente aqui para morrer, porque não tem comida, porque não tem água, porque não tem cebola, você fez a gente passar isso tudo para a gente morrer aqui, Moisés, era melhor ter morrido lá no Egito. Moisés, eu acho que Moisés respira, né? E de novo, vamos caminhar mais um pouquinho, gente. Se Deus nos trouxe até aqui, Ele vai dar água. Não tem água. Olha esse deserto. Mais um pouquinho.
Aí vem quando eles encontram Mara. Já preguei sobre Mara aqui, lembra? Acharam água, mas não podiam beber, porque eram amargas. Aí que eles murmuraram mesmo, meu Deus. E Moisés, Jesus, Senhor. E aí o Senhor usa a vida de Moisés, né? A madeira jogada ali nas águas, e as águas de Mara são curadas. Diga, poder. Mais uma manifestação de poder. As águas curadas. E aí aquele povo pode beber de Mara e ganhar forças, né, para chegar até Elim, lugar das 12 fontes, das 70 palmeiras. Amém? Poder de Deus se manifestando. Ah, gente. Aí depois Moisés vai para o monte ouvir de Deus. Aí o povo acha assim, está demorando, não é? Está demorando, lembra? Está demorando. Arão, está demorando. Moisés morreu. Está demorando. E nesse está demorando, o povo faz um bezerro de ouro. O ouro trazido, dado por Deus para adorá-lo, para os utensílios da sua casa, vira bezerro de ouro. Irmãos, e por aí vai, você já entendeu, amém? Ciclo, você viu o ciclo? Poder de Deus, experiência com Deus, livramento, provisão, água, cura da água, cura interior, trazendo para a nossa realidade, né? Mas, de novo, a falta de santificação, a murmuração, né? Fazia o povo voltar para a estaca zero. E trazendo para a nossa realidade, às vezes é assim, a gente começa a vir, a buscar o Senhor, aí começa um processo de libertação na nossa vida, começa um processo de cura interior na nossa vida, amém, queridos? E o Senhor, a gente começa a provar de provisão, a gente começa a provar de livramento, mas aí a nossa língua, a nossa murmuração, muitas vezes as paixões deste mundo, né? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, faz tudo, o ciclo roda de novo e a gente se sente voltando à estaca zero. Aí você fala, Senhor, não aguento mais, tudo de novo, tudo de novo. Mas eu realmente creio que essa travessia do Jordão foi um marco na vida do povo de Israel. Amém, queridos? Um marco de Deus. Pastora, eles falharam novamente lá em Ai. Mas eu vou te dizer que eles arrependeram, porque eles aprenderam este caminho. Amém? A santificação nos ensina o caminho do arrependimento. Pastor Márcio pregou aqui a bacia de bronze, né? De espelhos. Esse lavar, onde você olha quem você é, você contempla a sua realidade, e você ali é lavado, e esse lavar, ele apontava para o lavar regenerador do sangue de Jesus na nossa vida, amém? Que nos lava, nos limpa, nos purifica de todo pecado. E eu venho declarar sobre a igreja esse batismo de santificação na nossa vida. Não é que não vamos errar de novo, que vamos ser perfeitinhos, não é isso, irmãos. Mas em nome de Jesus, nós vamos inaugurar na nossa vida a nossa bacia de bronze. Nós vamos inaugurar na nossa vida o nosso altar de arrependimento, amém? A gente erra, mas a gente agora conhece o caminho, a gente não deixa descer para o coração, a gente não deixa criar raízes, amém? A gente vai se aborrecer com alguém, é verdade, a gente vai ficar chateado, mas esse batismo de fogo faz com que você pare de ser um ouvinte da palavra e passe a ser um praticante dela. E nessa palavra diz para você perdoar 70 vezes 7. E nessa palavra diz para que se você tem algo contra o teu irmão, você larga lá primeiro a tua oferta, ou você deixa lá antes a tua ceia, vá, conserta com ele, e então venha tomar da ceia, venha fazer a tua oferta, amém, queridos? Essa palavra, ela vai te levando, esse batismo de santificação, a entender que não vale a pena.
Diga comigo, não vale a pena viver os mesmos ciclos, não é verdade? Cair nas mesmas coisas, pecar nas mesmas... É igual um casal. Quantos anos de casado? 50. Vocês brigam ainda pela mesma coisa há 50 anos. Oh, Jesus, tem misericórdia. A gente fica cansado não, né, gente? Oh, meu Deus. Pela mesma coisa há 50 anos, não é possível. Então, esse batismo de santificação, irmãos, não é algo, sabe? Não, é uma decisão, amém? É uma decisão do Espírito de reconhecer quem nós somos, de dar o trono a Deus e de decidir, diga comigo, viver a palavra. Amém? De decidir que eu escolho o fruto do Espírito no controle da minha vida. Porque segundo a palavra, Gálatas 5, só tem duas coisas que podem controlar a nossa vida. É ou. Diga, ou o fruto do Espírito, ou as obras da carne. Vamos ler Gálatas 5? Vamos ler. Nós já estamos caminhando para terminar. Mas hoje é dia de ler a palavra. Vamos a esse texto tão tremendo. Gálatas 5. Nós vamos ler do 16... até o 25. Você já chegou aí, diga amém. Gálatas 5, 16 ao 25. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são o quê, irmãos? Conhecidas, famosas, estão em todo lugar, são super conhecidas. E são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Verso de número 17. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Não tem como coabitarem juntos. Eles são opostos. Não tem como, irmão. Às vezes a gente quer se enganar. E assim, não, a obra da carne eu tenho só um pouquinho. Mas eu também tenho o fruto do Espírito. Não tem como. Diz a palavra que eles são opostos entre si. Então, essa santificação do Senhor na nossa vida, na verdade, ela é uma decisão. O Espírito no lugar da carne. Quem está comigo nessa decisão, nessa manhã? Diga, o Espírito
no lugar da carne. O Espírito no lugar da carne. E deixa eu te falar mais, que é o que nos diferencia. Diga comigo assim: o fruto no lugar das obras. Amém? Não estamos preocupados com obras. Nós queremos dar frutos. Frutos do arrependimento, frutos do batismo do Espírito Santo na nossa vida, amém? Fruto da palavra que nós conhecemos, fruto no lugar das obras. Porque senão, se forem obras, queremos nos justificar por elas. Sim ou não? Qual é a diferença, pastora? Por que fruto no lugar da obra? Porque obra sou eu quem pratico, quem faço. A glória é minha. Fruto não vem de mim. É o fruto do Espírito Santo. Não sou eu. É o fruto do Espírito na minha vida. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor. Se eu consigo vencer o pecado, se eu consigo abandonar um vício, se eu consigo me libertar da pornografia, da prostituição, se eu consigo me libertar de um espírito de crítico, de murmuração, se eu consigo me libertar, sabe, de coisas que atacam a minha mente, de impureza, de lascívia, de facção, de tudo isso que a palavra declara aqui, é pelo poder do Espírito Santo, não é obra minha, não vem de mim, não é na minha força eu não posso nada, mas é o fruto do Espírito na minha vida, manifestando, amém? Aleluia! Irmãos, diga comigo assim: total dependência, amém? Você corre para Ele, você fala, eu não consigo. Aí você corre para Ele e fala, Senhor, faz na minha vida. E aí o fruto se manifesta, amém? Não é obra. Porque se for obra, eu vou viver uma vida, como eu já preguei aqui, uma vida inteira que luta, inibindo comportamentos. Eu não posso fazer isso. Ai meu Deus, eu tenho que me controlar. Eu não posso fazer isso. Ah, irmão, dura coisa é a gente, ter que se controlar o tempo todo. Mas quando a gente entrega o controle para o Espírito Santo, aleluia, amém? Aí o fruto vai fluindo, o fruto vai brotando. Aí você fala assim, não sei porquê, mas eu estou diferente. Se fosse em outra época, acontecesse uma situação dessa, olha, eu nem sei o que eu já teria feito. Mas e agora? Não sei, estou com uma paz. Não sei, estou numa tranquilidade. Mas se fosse outra época e tu lembra de você, meu Deus, olha, meu Deus do céu, já tinha saído faísca para todo lado aí, já tinha ligado, já tinha falado, já tinha... Não. Deus falou para mim, se cala e ora. Deus falou para mim, aí você vai lá, opa, paz é fruto do Espírito Santo. Contenda, facção, discussão, isso é obra da carne. Porque a obra da carne não teve lugar, o fruto do Espírito se manifestou. Porque eles são opostos entre si. Amém, queridos? Que promessa de Deus. Aqui diz, ou você anda na carne ou no Espírito. Uma igreja espiritual anda e vive no Espírito. Amém? Ela se conduz pelo Espírito Santo. É tempo de santificação, é tempo de joelhos dobrados. É tempo, porque vai preceder um novo tempo na nossa vida. Nós vamos passar para o outro lado, amém? Nós vamos viver as promessas. Nós vamos parar de sobreviver para avançar. Amém, querido? O povo de Israel, sabe o que ele estava fazendo 40 anos no deserto? Diga comigo, sobrevivendo. Não é verdade? De milagre em milagre, sobrevivendo. Quem quer comigo nessa manhã dizer assim, chega de sobreviver. Eu quero avançar. Amém, querido? Sobreviver é bom? Claro que é. A gente até canta. Eu sobrevivi. Mas essa não pode ser a música da nossa vida não, amém? Não é? Porque essa música é só desgraça.
Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Meu Deus, é muita desgraça. Aí no final diz, mas eu sobrevivi. Ou seja, é pontual na nossa vida, amém? Eu estou falando nada com a música não, irmão, porque às vezes uma música como essa descreve um momento terrível da nossa vida, amém? Eu gosto, né? A mulherada cantou aqui ontem, fogo total, hoje também, né? Na abertura. Não é a música, entende? Mas você entende que essa música descreve um momento da tua vida? Agora, tem músicas que não descrevem um momento, descrevem a verdade da nossa vida. Mas a igreja será arrebatada, num piscar de olhos acontecerá. Amém? Isso não é momento, isso é verdade de Deus para a nossa vida, vida eterna em Cristo Jesus, aleluia! O poder de Deus sobre a igreja, aleluia, glória a Deus! Essa outra nova que nós cantamos ontem, que, meu Deus, a música falando do chamado de Deus na minha e na sua vida, e Ele nos chamou, falando da unção de Deus na minha e na sua vida, amém? E a unção de Deus sobre nós. Então, queridos, sabe, é esse momento, é tempo de santificação. Nós vamos passar para o outro lado. Chega de sobreviver, é tempo de avançar. Chega de ciclos que se repetem. Amém, querido? Milagre, maná, codornizes. E a gente viu que todas as vezes que o povo voltou a estaca zero, foi por conta de murmuração, incredulidade, ingratidão. Não é verdade? Tudo isso, tá? Então, foi a falta de santificação que estabeleceu ciclos intermináveis na vida desse povo. Eu já vou terminar, os músicos podem subir? Deixa eu só aproveitar no que a gente está fazendo estudo aqui, né? Falar que desses, na verdade, são 4 categorias, só para ficar mais fácil, pastor. Essa obra de santificação, esse reconhecer na minha vida, ou o fruto do Espírito, ou a obra da carne. Vamos rapidinho aí em Gálatas 5, onde a gente está, aí mesmo. Falar um pouquinho de cada uma para entender melhor, amém? O primeiro grupinho, diga assim, pecados, vamos dizer assim, sexuais, né? Na área da sensualidade, na área sexual. É o primeiro grupo. Prostituição, que é um termo geral para imoralidade sexual. Impureza, que inclui toda sorte de corrupção sexual. Toda, amém? Toda sorte de corrupção. O que é corromper? É tirar do estado original. Amém? Lascívia, indica audácia descarada, né? De um tipo de vida voltado à sensualidade, voltado à imoralidade e à impureza. Depois vem outro grupo, os pecados religiosos. Pastora, pecados religiosos? Idolatria, devoção aos ídolos. Essa palavra, ela é grega, ela foi traduzida para feitiçarias. E significa basicamente a administração de poções mágicas, drogas, e passou a representar todo tipo de prática de feitiçaria. Um terceiro grupo, os nossos temperamentos, são colocados aí, né? Como um lugar também, um palco de obras da carne. Um terceiro grupo, vamos dizer, misericórdia, Jesus. Temperamento, né, gente? Fala com... Oh, Jesus. Esses passam por toda a escala, desde inimizades, passando pelas porfias, dissensões, divisões, facções,
exibições de espíritos partidários, invejas. Jesus. Isso pode chegar a um grau tão terrível que também é a raiz para provocar os homicídios, não é verdade? As guerras, as porfias, as invejas, as dissensões. O quarto grupo, a quarta categoria, nós podemos colocar, então, as bebedices e glutonarias. Aquilo que nós precisamos governar, ter autocontrole. Bebedices e glutonarias. E a lista poderia ser ampliada, porque diz assim, e coisas semelhantes a estas. Poderia ser ampliada. E como nós falamos aqui, ou são opostos entre si. Ou essas coisas vão controlar a nossa vida, ou o fruto do Espírito vai ter o seu lugar. Diga comigo, amor. Diga forte, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Amém? Glória a Deus por isso. Ou, junto, não tem como. E que esse batismo de fogo, de santificação, venha trazer esse tempo para a nossa casa, amém? Onde todos venham ver Jesus brilhar através do fruto do Espírito na nossa vida. Alguns têm tido uma fala assim, não, pastora, mas negócio de ser... Eu também não pode ser muito assim não, muito ferro e fogo. Às vezes umas coisinhas pequenas, todo mundo tem. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem não luta contra pecados menores, acaba cometendo pecados maiores. Porque tudo no reino do Espírito começa pequeno, né? E ali ele vai como uma semente, sendo gerado. Então quem não luta com pecados menores, acaba cometendo pecados maiores. Lembra disso. Lute contra o pecado. Tem uma bacia de bronze na tua vida, sabe, coloque a tua vida em arrependimento, brilhe dentro da tua casa o fruto do Espírito, e toda a tua casa, porque isso também está no livro de Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você crê e recebe essa palavra, dê um forte aplauso a Ele, fique de pé nessa manhã. Queria te convidar para cantar essa... Qual é a música aí? Vamos repetir a nova para a igreja aprender? A gente ia cantar aqui, a igreja será arrebatada, que eu amo também, mas vamos para a nova. Essa música nova, irmãos, ontem o negócio foi quente aqui, né? Das mulheres. Eu quero que a igreja possa aprender, para que nós possamos estar fazendo essa declaração. Que declaração, pastora? Levante os teus dois braços assim, ó. Agora diga assim, eis-me aqui. Diga de novo, eis-me aqui, Senhor. Amém? Deus rodeado de glórias, és adorado. 24 horas, os serafins cantam, Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo. E eu, um homem tão falho e de impuros lábios, que um Deus tão grande assim viu de importante em mim. Vamos do início de novo. Um Deus Rodeado de glória, és adorado. 24 horas, os serafins cantam, Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo.
impuros lábios, o que um Deus tão grande assim viu de importante em mim. Então me toca com essas brasas do amor e me transforma, me purifica. Então me toca com essas brasas do amor e me transforma, me purifica. Eis-me aqui, estou disponível, usa-me, me fiz exclusivo só pra ti, só pra ti. Envia-me, e como eu poderia dizer não? E como dizer não para o teu chamado que me deixa unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória.
somente pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória. Aleluia! Obrigada, Senhor. Obrigada por essa manhã, ó Deus. Louvado seja o teu nome. Amém. Você está abençoado nessa manhã? Amém. Pela palavra do Senhor. Você que fez aniversário ou está fazendo, vem aqui. Deixa a gente incluir você nessa oração final. Aniversário de casamento também. Vem, Bia. Bia está fazendo hoje. Vem, Cris.